Dia 1, estudando matemática para o Enem 2023. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre as noções básicas de conjuntos. Olá, eu me chamo Gabriel e sou estudante do último período de licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Campina Grande. Então, a gente vai aprender nessa aula a representação de um conjunto, a gente vai aprender o que é um subconjunto, a gente vai aprender tipos de conjunto, a gente vai entender algumas definições e fazer alguns exercícios. Então, inicialmente, a gente vai aprender algumas noções básicas de conjunto. Para introduzir essas noções básicas de conjunto, a gente vai partir de um exemplo. Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Um grupo de amigos decidiram ir ao cinema no final de semana. Ao chegarem lá, se depararam com que suas vestes tinham características em comum, onde eles estavam dispostos da seguinte forma. Então, Ana, ela estava vestindo uma camisa azul e um short preto, Marcos estava usando uma camisa verde e um short vermelho, Clara estava usando blusa verde e short roxo, Pedro estava usando camisa azul e calça branca, e por fim, Laura estava usando um cropped azul e uma calça preta. E a questão é a seguinte, a gente vai citar possíveis características identificadas por eles e formar grupos. Então, por exemplo, a gente pode ter um grupo de pessoas que tem, por exemplo, vestes azuis. Então, nesse caso, a gente teria a Ana, porque ela possui uma peça azul, a Clara não tem, o Marcos também não tem, o Pedro, ele tem uma vestimenta azul e a Laura tem também outra vestimenta azul. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter pessoas com vestes azuis, que no caso seria Ana, Pedro e Laura, e a gente vai ter pessoas que não têm essas vestimentas azuis, que são, no caso, Marcos e Clara. A gente pode também estabelecer outro grupo, como por exemplo o grupo das pessoas que estão de short e o grupo das pessoas que estão com calça. Então a gente tem de um lado as pessoas com short que são Ana, Marcos e Clara e as pessoas com calça que são Pedro e Laura. Então, por exemplo, o que a gente fez aqui? A gente estabeleceu uma lei de formação para que as pessoas que estão dentro daquele grupo tenham essas características em comum. Mas, por exemplo, não existe uma definição formalizada do que vem a ser um grupo. O que a gente tem é uma ideia ou uma noção do que vem a ser um conjunto. Então, de maneira geral, temos que um conjunto é tudo aquilo que nos dá a ideia de uma coleção ou de um agrupamento. No caso aqui, a gente fez um agrupamento de pessoas com veste azul, pessoas que estão sem vestes azuis, pessoas com short e pessoas com calça. São diferentes tipos de agrupamento. Então, por exemplo, a gente pode ter ainda o conjunto dos números naturais pares, que são o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e assim sucessivamente. A gente pode ter ainda, por exemplo, o conjunto dos divisores naturais de 6, que são o 1, o 2, o 3 e o 6. E temos ainda, por exemplo, o conjunto dos números naturais ímpares, que são o 1, o 3, o 5, o 7 e assim sucessivamente. São estes alguns dos exemplos de conjuntos. Agora a gente vai aprender um pouco sobre a representação de conjuntos. Então, por exemplo, há mais de uma forma de representar um conjunto. Vamos considerar, por exemplo, esse conjunto A, que ele é formado pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Então, por exemplo, a gente pode representar esse conjunto enumerando, escrevendo A igual a escreve dentro de chaves e escreve todos os elementos desse conjunto. Ou a gente pode, por exemplo, considerar uma propriedade própria dos elementos. Por exemplo, x, e essa barrinha x, é um número natural ímpar menor do que 10. Essa barrinha a gente vai ler como sendo tal que. Então, a gente vai ler o seguinte. X, tal que x, é um número natural ímpar menor do que 10. Então, por exemplo, o conjunto ele enumerado possui esses elementos. Quem são os números ímpares menores do que 10? É justamente esse aqui, 1, 3, 5, 7 e 9. Essa aqui é outra maneira de representar. Outra maneira ainda de representar é desenhando uma figura. E essa figura é chamada de diagrama de Venn. Então a gente desenha esse círculo, coloca uma letra para representar, no caso aí o conjunto era o conjunto A, e coloca dentro
desse diagrama os elementos desse conjunto. 1, 3, 5, 7 e 9. Mas independente de qualquer que seja a representação, e com relação aos elementos do conjunto A, podemos dizer o seguinte: 1 pertence a A. Então, a gente observa aqui o nosso conjunto e a gente vê que 1 realmente ele pertence a esse conjunto. E a gente vai atribuir esse E aqui para simbolizar o pertence. Então, a gente escreve 1, esse Ezinho e o A, que a gente lê 1 pertence a A. Já, por exemplo, se a gente pensar no número 2, o 2 ele não faz parte desse conjunto aqui. Então, 2 não pertence a A. E a gente indica isso com esse E cortado. Agora a gente vai entender um pouco da igualdade de conjuntos. Então, por exemplo, seja x tal que x é um número natural menor do que 5. Então, a gente vai pensar nos números naturais menores do que 5. Então, a gente vai ter o 4, o 3, o 2, o 1 e o 0. Pronto, está aqui. E B é formado por esse conjunto, 0, 1, 2, 3 e 4. Só que, por sua vez, todos os elementos de A são iguais aos elementos de B. Então, a gente diz que A é igual a B quando tiverem os mesmos elementos. E agora a gente vai ver algumas definições, que são a definição de conjunto vazio, unitário e universo. Então, por exemplo, dizemos que um conjunto é vazio quando não tem elementos. Indicamos o conjunto vazio por esse O, cortado aqui, ou então a gente abre chaves e não coloca nada dentro. Por exemplo, é uma representação errônea você colocar chaves e colocar esse O dentro, porque você está dizendo que tem um elemento dentro desse conjunto e o elemento é o vazio. Então, vazio não faz sentido essa representação, tá? Então, você representa ou dessa forma ou dessa forma. Nunca os dois em um só para representar o vazio. A gente tem que o conjunto unitário, ele é o conjunto que tem apenas um elemento. Então, por exemplo, a gente pode ter o conjunto dos números naturais pares menor do que 1. Então, a gente vai ter só o 0. E, por último, a gente tem o conjunto universo, que é o conjunto considerado para estudar determinada situação. E ele é indicado por essa letra U. Subconjunto de um conjunto. Para entender a ideia de subconjunto, a gente vai partir da seguinte situação. Vamos imaginar um conjunto A, onde a gente tem x, tal que x é um número múltiplo de 4. E o conjunto B, ele é x, tal que x é um número múltiplo de 2. Então, a gente diz que um conjunto A é subconjunto de B se e somente se todos os elementos de A pertencem a B. Então, vamos pensar o seguinte, quais são os elementos de A? Os elementos de A são os múltiplos de 4. Quem que são os múltiplos de 4? São 4, 8, 12, 16 e assim sucessivamente. E quem que são os elementos do conjunto B? São os múltiplos de 2. Então vai ser o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16 e assim sucessivamente. Então, por exemplo, a gente vê que o 4 pertence tanto ao conjunto A como pertence ao conjunto B. O 8 ele pertence tanto ao conjunto A quanto pertence ao conjunto B. E assim como o 12 e o 16. Então, a gente nota que todos os elementos que estão no meu conjunto A necessariamente estão dentro do meu conjunto B. Mas todos os elementos de B não estão no conjunto A. Por sua vez, a gente conclui que o conjunto A é subconjunto de B. E a gente fez essa representação aqui através do diagrama de Venn. Então, a gente constrói um círculo menor, onde nesse círculo menor a gente ia ter aqui o 4, o 8, o 12, o 16 e assim sucessivamente. E aqui no conjunto maior a gente ia ter o 2, o 6, o 10. A gente não precisaria colocar aqui que ia estar o 4, ia estar o 4 aqui, o 8 aqui, porque o conjunto maior é o B e necessariamente ele já está aqui os elementos dentro do A. Então, para indicar a relação entre os conjuntos A e B, usamos
a notação A e esse símbolo aqui, B. Onde esse símbolo a gente vai ler como sendo A é subconjunto de B ou A está contido em B. Normalmente a gente utiliza contido. Então a gente vai ler A está contido em B. Também podemos dizer que B contém A. E a gente utiliza esse C aqui ao contrário. Ou seja, o que a gente entende por isso? Que todos os elementos de A estão dentro do conjunto B. E aqui a gente tem que todos os elementos de A também estão dentro do conjunto B. É só uma notação diferente. Temos que, dado um conjunto A com elementos 1, 2 e 3, a gente tem um conjunto B com os elementos 2, 3 e 4, dizemos que A não está contido. Agora, esse C cortado a gente lê não está contido, ou A não é subconjunto de B. Se, por exemplo, no caso, for a definição contrária. Então, para A estar contido em B, todos os elementos de A têm que pertencer a B. Se falhar em algum deles, significa que A não está contido em B. E é justamente o que acontece aqui. Por exemplo, a gente tem que o 2 e o 3 está contido em B, mas o 1 não está contido em B. Então, A não está contido em B. Então, a gente vai considerar a verdadeira, sem sequer demonstrar, as seguintes afirmações. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então, por exemplo, todo conjunto tem o vazio contido nele. Por exemplo, se a gente tiver o conjunto dos números pares, a gente tem o 0, 2, o 4, o 6, o 8 e assim sucessivamente. Mas além de todos esses elementos enumeráveis, a gente tem também o vazio lá dentro. A gente tem a segunda afirmação que diz que todo conjunto está contido nele mesmo. A gente tem outra afirmação que diz que dados dois conjuntos qualquer, se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. E por fim, dados três conjuntos quaisquer, se eu tenho que A está contido em B e B está contido em C, então a gente conclui por fim que A está contido em C. E agora a gente vai ver alguns exercícios básicos. Por exemplo, dados o conjunto A, que ele possui esses elementos A, B e C. O conjunto B, ele possui os elementos C e D. E o conjunto C, que ele possui os elementos B e C. Verificar se as sentenças a seguir são verdadeiras. Então a gente vai praticar o que a gente estava estudando, aquelas ideologias de contido, não contido, nas alternativas. Então na letra A, ele diz o seguinte, que A está contido em C. Então, para A estar contido em C, todos os elementos de A têm que pertencer necessariamente a C. Então, vamos verificar. O A pertence a A, mas não pertence a C. Então, essa afirmação aqui já se torna falsa, porque nem todos os elementos de A pertencem a C. A gente tem B. Na alternativa B diz que B não está contido em A. O que ele está dizendo? Está dizendo que todos os elementos de B não fazem parte do meu conjunto A. Só que, por exemplo, a gente tem o C que pertence e o D que não pertence. Então, realmente, todos os elementos de B não pertencem a A. Então, essa afirmação aqui ela é verdadeira. E, por fim, a letra C diz que C está contido em A. Então, vamos lá. B. A gente vai verificar quando ele afirma isso, que todos os elementos de C pertencem necessariamente a A. Então, o B pertence a A e o C pertence também ao conjunto A. Então, logo, a gente conclui que essa afirmação também é verdadeira. C realmente está contido no conjunto A. E, por fim, para terminar essa aula, a gente vai resolver esse último exercício. Esse último exercício, ele pede para considerar o conjunto U como o conjunto dos números naturais. O conjunto A como sendo x pertencente a U, tal que x é um múltiplo de 2. E B, ele é um x pertencente a U, tal que x é um número múltiplo de 10. Então, na letra A, ele diz que há múltiplos de 2, que são múltiplos de 10,
E ele pede para construir a ilustração. Ele pede para construir um diagrama que ilustra a relação entre o conjunto A e o conjunto B. Então, para responder isso, a gente vai utilizar o Paint, que talvez fique melhor da gente visualizar. Então, vamos lá. Então, a gente tem, por exemplo, que o conjunto U é o conjunto dos números naturais. Então, a gente vai enumerar aqui esse conjunto. Então, a gente tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5 e assim sucessivamente. O conjunto A ele é formado por x pertencente a U, então necessariamente ele é um número natural, tal que é múltiplo de 2. Então vamos enumerar os números múltiplos de 2. Então a gente vai ter o conjunto A formado pelos elementos 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. E por último a gente tem o outro conjunto que é o conjunto B, que ele é um x pertencente a U, então também é um número natural, tal que esse x é um número múltiplo de 10. Então a gente vai ter os múltiplos de 10. Quais que são os nossos múltiplos de 10? Então eu tenho aqui o meu conjunto B igual. Então eu tenho 10, eu tenho o 20, eu tenho o 30 e assim sucessivamente. Então, por exemplo, a gente nota que, por exemplo, o conjunto A ele está contido nesse conjunto U e esse conjunto B também está contido nesse conjunto U. Só que ainda por sua vez, esse conjunto B ainda está contido no conjunto A. Então a gente pode representar da seguinte forma. Esse conjunto maior aqui vai ser o meu conjunto U. A gente tem um conjunto menor que está contido nesse conjunto U, que é o conjunto A. E a gente tem outro conjunto contido nesse conjunto A, que é o meu conjunto B. Vamos voltar para o que pergunta a questão. Há múltiplos de 2 que também são múltiplos de 10? Sim. O 10 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 10. O 20, se a gente continuar essa sequência, é múltiplo de 2 e também é múltiplo de 10. Então, a resposta para essa questão é sim. Então, pessoal, uma coisa importante, quando vocês estiverem fazendo a representação enumerada dos conjuntos, vocês sempre coloquem antes, no começo e no fim, chaves. Infelizmente eu não vou conseguir colocar chaves aqui porque foi uma edição aqui e eu simplesmente não estava achando a tecla, mas agora eu encontrei, tá certo? Então vocês usem aí a representação de chaves. Mas continuando, a gente tem o seguinte. Ele pede para construir o diagrama que ilustra a relação entre os conjuntos A e B. Então, é somente essas duas partes. Eu fiz aqui uma representação maior, que engloba todos necessariamente. Então, aqui a gente pode, por exemplo, colocar os elementos. A gente pode colocar aqui o 10, a gente pode colocar aqui o 20, colocar aqui o 30. Aqui eu vou colocar o 2, colocar o 4, colocar aqui o 6, colocar o 8. E no conjunto maior a gente pode colocar o restante dos elementos, né? Que são o 0, 1, o 2, o 3. E essa é a resolução. Então, caso vocês tenham gostado dessa aula, eu peço que se inscrevam no canal, deixem aí o like para me ajudar e para que eu continue trazendo essa série de estudos para o Enem 2023.